Bom, pessoal, meu nome é Liliviana, de Tempo Literários. Então, assim, faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo resenha aqui pro canal que resolvi gravar dessa vez e trazer de volta esse tipo de vídeo, né? Porque eu gosto e eu resolvi falar desse livro específico que eu terminei recentemente, que é As Vidas Literárias de Atlas Lefebvre. Gente, eu não sei pronunciar esse segundo nome dele. Eu simplesmente inventei uma pronúncia aleatória na minha cabeça, porque, olha, é muito difícil. E é o seguinte, quando eu peguei esse livro para ler, eu achava que seria uma fantasia, algo ali envolvo na fantasia, coisa que envolvesse a livros também, né? Por conta da capa tem livro, e por conta de tempo, alguma coisa que envolvesse tempo. Quando eu peguei o livro e comecei a ler, ali durante umas 10% do livro, eu literalmente eu já queria sofrer, eu já estava sofrendo, sabe? Eu já estava assim, em posição fetal. Então é o seguinte, nesse livro nós vamos conhecer Atlas, ele tem ali em torno de uns 16, 17 anos mais ou menos, e ele está passando por uma situação que ele não está conseguindo lidar. Por quê? Porque ele literalmente perdeu o amor da vida dele. De início, a gente não sabe como isso aconteceu, o motivo de ter acontecido, até porque na sinopse conta de fato o que aconteceu, mas assim, ele literalmente perdeu o amor da sua vida em uma pista de gelo, né? E nessa pista de gelo, de patinagem, meio que acabou que abrindo um trinco ali e ele acabou, o amor dele acabou que se afundando ali naquele meio do gelo e acabou falecendo. Isso durante uns meses, né, depois. Então a gente vendo ali, a gente acompanha o Atlas na sua vida ali tranquila, né? Tentando levar a vida no dia a dia. E ele é um pequeno escritor, então ele publica alguns contos, né, através de uma editora, e ele usa um pseudônimo, ele não usa o nome dele, ele usa um pseudônimo, mas ele ganha ali os seus trocadinhos. E tanto que ele trabalha em uma livraria, em uma biblioteca bastante antiga, também, e ele ganha ali uns trocadinhos. Esse é o ponto da história. Beleza. Nessa livraria na qual ele vive, na qual ele trabalha, ele acabou se entrombando com um livro misterioso que acabou caindo de uma prateleira, um livro simplesmente assim, com um estilo de velho, e quando ele cai, o livro, ele cai com o livro aberto e sai aquelas coisas brilhantes do livro. E quando o Atlas pega esse livro, a portada do livro está escrito As Vidas Literárias de Atlas Lefebvre. Ou seja, ele começa a falar com esse livro começa a trazer uma viagem no tempo. Ou seja, o Atlas ele consegue viajar no tempo, ou seja, viajar para o passado. Ele vai conseguir reviver as suas vidas, a sua vida passada, ou seja, desde que ele era uma criança até a sua vida atual. O único problema é que ele não pode mudar nada do passado. Ele só pode reviver o momento que ele mais quer. Então, a gente ali de início, quando ele viaja para o passado com esse livro, Revivendo o Passado, a gente conhece o Atlas de criança, onde ele está ali com sua mãe, com a mãe contando a ele, lendo um livro, na verdade, de O Pequeno Príncipe e com uma raposinha. Só que aqui nós temos uma pequena situação. Nesse momento, ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem um sobrenome, na qual eu não lembro o nome dele antes. O que acontece é que, em uma noite, quando ele era criança, ele acabou que perdendo os pais dele, ou seja, a mãe dele, ele perdeu a mãe pelas mãos do pai e o pai foi preso. E nisso acabou que se tornando um órfão. Ele foi parar no orfanato e ele ficou nesse orfanato até os seus 14 anos. E nesse meio tempo ele teve que lidar com toda essa perda, acabou tentando que sim, ficando recluso, né? Ele ficou muito do tipo, desconfio de tudo ao meu redor, ele não consegue falar com ninguém, não consegue fazer amizade com ninguém. Então ele viveu nesse orfanato até os seus 14 anos. Quando ele tem ali seus 14 anos, acaba sendo adotado por um senhor chamado Oppenheim, que eu acho bastante contraditório esse Oppenheim, porque me lembra muito o Oppenheim, o criador da bomba atômica, enfim, né? Acaba adotado por esse senhor Oppenheim, porque ele é um viúvo, ele perdeu a sua amante, ele perdeu a sua esposa, a sua amada, então assim, ele não teve filho, e também ele está numa fase da vida que está envelhecendo,
tanto que ele também está tendo uns problemas, né, acabou descobrindo ali uma doença de Alzheimer, então ele está no princípio ali de Alzheimer. Então esse senhor Oppenheim acaba que adotando o Atlas e levando para sua casa, dando uma vida boa para ele, colocando em um colégio interno, né, nessa época acho que se chama colégio interno. E o que acontece ele acaba adotando o sobrenome de Oppenheim, que é o Lefebvre. Então, a partir de agora, ele já é chamado como Atlas Lefebvre. Até aí, a gente vai acompanhando um pouco a vida desse personagem. Até a gente conhecer o seu princípio, onde ele acaba conhecendo o Finnick Dharma, que é o seu amor, né, o seu amado, na qual ele perdeu lá no presente, né? Porque aqui a gente está no passado, onde o livro está mostrando a sua vida, né? Os tempos onde ele está revivendo a sua vida, onde ele né, passou, ou seja, no momento que ele perdeu os pais, onde ele estava no orfanato, e no colégio, quando ele realmente conheceu o Finnick Dharma. Aqui nós temos esses dois pequenos personagens, o Atlas, né, e o Finnick. Eles são dois personagens, eles criam ali um laço de amizade, acabam criando um amor genuíno entre eles dois. E aqui é onde acontece uma coisa. Eles se apaixonam, ficam ali, né, tentando lidar com esses sentimentos, sendo que eles vivem em uma época que casais entre homens e mulheres eram literalmente assim massacrados, onde o povo simplesmente falavam e olhavam, falavam mal e literalmente olhavam torto para eles. Então, assim, eles tentavam de alguma maneira fazer com que não fossem massacrados pela sociedade, mas eles também estão tentando lidar com esse tipo de sentimentos. Até, né, que o Finnick Dharma acaba que ele sofreu um acidente, e Atlas que fica ali com aquele livro, revivendo o seu passado, revivendo os momentos que ele teve com o Finnick, ele começa a entrar em um tipo de culpa, porque ele se sente culpado pela morte do seu amado. Então, assim, ele se sente culpado, ele fica num maior desespero, ele quer poder trazer o seu amado de volta, ter mais tempo com ele. E é claro, né, o livro está para isso, é um livro de viagem no tempo. E esse livro, ele é como se fosse uma pessoa, uma coisa mística, que conversa com ele. E o que acontece é que Atlas, no seu ato do maior desespero, querendo trazer o seu amado de volta à vida, acaba fazendo um acordo com o livro. Mas é claro que ele tem ali um preço muito alto a pagar e ele não quer saber desse preço, ele só quer trazer o seu amado de volta à vida. Até que o livro, né, aceita as condições, ele aceita as condições e traz o Finnick de volta, mas trazendo o Finnick de volta à vida como um fantasma, né? Então eles vão vivendo ali os seus dias, né? Vão vivendo seus dias, ele como um fantasma, mas assim, a única pessoa que pode vê-lo é Atlas. Então a gente vai acompanhando esses dois personagens, a trajetória desses dois personagens. Tanto que a gente também vai acompanhar o motivo dessa conexão entre eles, né? Desse amor que eles sentem ali, de que foi um amor genuíno, que apareceu tipo amor à primeira vista. Então, assim, vamos acompanhando esses dois personagens, né? Tanto, né, nesse passado de 1960, eu acho que é bem da década de 60, mais ou menos, onde eles se conhecem. E o livro vai mostrando outras histórias de outros casais, de outros antepassados, e que tem a ver com Atlas e o Finnick. Esse plot do livro, para mim, foi maravilhoso, porque na metade do livro, eu não via esses outros personagens, novos personagens sendo narrados, e eu, tem alguma coisa estranha aqui. E a minha teoria é que esses outros personagens são basicamente o Finnick e o Dharma, só que de vidas passadas. Sabe aquela novela Alma Gêmea, que passou uma vez na Globo? Que nós temos ali a vida da Serena, esqueci o nome do protagonista masculino, mas eu lembro da Serena, que foi uma novela assim que eu amo, né, que eu assisti uma vez, eu acho que foi a única novela que eu assisti na minha vida, né, eu acho que foi a última, se não me engano. E a Serena, nós temos ali um início, nós temos uma Luna, eu acho que é uma bailarina, acaba que sofrendo ali um assalto, acaba sendo morta,
E nós temos ali, né, aquela questão da alma dela sendo transferida para uma bebê, que é justamente a Serena. E a Serena, ela tá naquela situação de que tem alguma coisa faltando na vida dela que ela precisa reencontrar. Então é basicamente tipo alma gêmea, né, nesse livro, A Vida Literária de Atlas. Então, assim, esse ponto eu matei, né, no livro, literalmente foi a minha teoria e a minha teoria estava certa. Então, assim, me trouxe muito essa vibe de alma gêmea da novela, muito mesmo. E assim, eu amei esse livro. Foi uma história que me envolveu muito. Quando eu comecei a ler, eu acho que acho que em 1 hora ou em 2 horas já estava em 20% do livro, porque eu me envolvi bastante com Atlas. Eu fiquei, gente, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber o porquê qual foi o motivo do acidente do seu amado, como chegou a esse ponto. E, gente, assim, é um livro com uma leitura bastante envolvente, você se envolve com os personagens, foi uma escrita bastante fluida. Literalmente, foi um livro que eu estava toda hora assim, gente, eu só estava chorando, literalmente, eu só ficava chorando, eu só queria proteger o Finnick, eu queria proteger o Atlas. E eu entendo o Atlas, a questão de processar o luto foi bastante difícil para ele, principalmente quando ele perdeu a pessoa que ele ama. Então, e ainda mais cedo, e de uma maneira trágica. Então, assim, ele estava naquele processo de luto, né, tentando entender esse sentimento, tanto que ele também estava se sentindo culpado por esse acidente. Não só por isso, mas ele também estava se sentindo como se tudo fosse culpa dele, tipo a perda dos pais. E não e um adendo aqui, gente, é que o Atlas, por ele ter perdido os pais e ele por ter criado aquele trauma bastante profundo, ele deixou de ler. Né, ele parou de ler os livros. O livro que ele tinha do Pequeno Príncipe, Raposa, ele acabou que jogando fora, porque trazia a lembrança da sua mãe e a maneira como ele perdeu a mãe dele foi muito triste. Então, para ele foi ali uma coisa que ficou enraizada dentro dele. E foi por conta disso que ele parou de ler. Tanto que quando o Finn aparece em sua vida, porque em uma cena que é na escola, que é quando ele está revivendo a vida dele passada com um livro, tá ele na sala e o professor fazendo com que ele leia um texto ali, só que ele não quer, ele tenta. Só que Finn, simplesmente para apoiá-lo, acaba que levantando e lendo o livro para apoiar o Atlas. E nesse meio tempo a gente acaba descobrindo o motivo de que como o Atlas voltou a ler de novo, e foi por conta do Finn. O Finn que ele ensinou a Atlas a voltar a ler, e criar uma outra memória que seja boa em quesito de leitura. Então, assim, eu amei como o autor, ele trabalhou nessa questão de que os livros, eles conseguem marcar a sua vida, eles conseguem fazer com que te aconchegue, sabe? Que o livro ele é como se fosse um acolhimento, sabe? De momentos que você passe em sua vida. Então, assim, amei essa parte do livro, amei que Finn ensinou a Atlas a voltar a ler, a voltar a ser o que ele era, a criar uma nova memória em cima de uma leitura, de saber que, por mais que tenha uma situação que aconteceu na sua vida, é um trauma, e você está se relacionando com uma leitura, um livro, um específico livro, não quer mais voltar a ler por conta disso, você consegue recriar essa memória em cima disso novamente. Então, eu amei muito essa parte de Finn ensinando a Atlas a voltar a ler, a criar uma nova memória, mostrando para ele que ele pode ser um bom escritor, que ele, né, que ensina ele a escrever contos. E é claro que ele ficou famoso por conta que esse livro se passa depois da Segunda Guerra Mundial. E aqui, muita gente no início ali da guerra, né, da Segunda Guerra, Atlas resolve criar vários continhos de várias histórias e dá para a editora publicar com um pseudônimo. E essa história acabou que muitos leitores amaram, se apaixonaram e se acolheram naquela história durante aquela Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é um livro que eu amei demais. Foi uma história que me surpreendeu bastante, sabe?
E eu nunca esperava o final desse livro. Assim, quando eu estava já no meu 70%, 80%, eu estava literalmente prevendo um final triste. E eu falei, eu sabia que seria triste, mas é triste o final, mas ao mesmo tempo é aquele final aconchegante que você fica feliz por isso, sabe? Então, assim, eu amei o final do livro. É triste, mas me aconchegou, me deixou satisfeita o desfecho da história de Atlas. Então, assim, é um livro maravilhoso. Eu super deixo aqui a minha indicação para vocês. E é claro, né, gente, que esse livro ele vai falar muito, vai trazer temas importantes temas como homofobia, bullying. E é claro, né, ele vai trazer aquele tema de casais entre homens e mulheres. Eles querem o espaço dele da sociedade, que ninguém fique julgando eles. Então, esse livro retrata muito isso, não só essas questões, mas também vai retratar muito sobre o luto, de como a pessoa tenta ali lidar com essa perda de alguém que você ama na sua vida. Então, assim, é um livro maravilhoso, eu amei demais. É um livro, sim, que eu vou estar indicando aqui para vocês. E é uma leitura nacional, tá, gente? E, ademais, o livro está disponível no Kindle Limit. Caso vocês queiram, né, se vocês têm assinatura do Kindle Limit, é só vocês irem aqui no link aqui embaixo da Amazon e fazer a sua, é só você ir lá e abaixar. Caso vocês não tenham assinatura e quer assinar, a Amazon ela está sempre liberando aí Kindle Limit por 3 meses por R$1,99. Então é só vocês irem lá no link aqui na descrição e lá vocês conseguirem essa assinatura. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo resenha. É uma história maravilhosa. Eu deixo aqui a minha indicação, claro. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí se você já leu esse livro ou se você ficar interessado. Comente que eu quero muito saber se vocês vão ler, tá, gente? E é isso, gente. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu tô sempre por lá. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E é claro, né, por favor, me ajudem, que eu quero muito chegar a 500 inscritos aqui no canal, tá bom, gente? Beijinho e até o próximo vídeo!